Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista. Nesta edição, 2 convidados muito especiais, Álvaro Guilhermo e o nosso querido arquiteto Carlos Pardal. Na pauta, a recente experiência, né, em Ponta do Leste, né, um curso internacional dentro dessas várias ações que o Clube Design gosta de fazer. Bacana, né? Foi muito legal, foi uma viagem que surpreendeu a expectativa, foi muito além do que a gente imaginava que fosse ser. Pela cidade ser muito legal, né, pra gente conhecer muitas coisas, e pelo Álvaro junto, que conhece pouco das coisas. Olha, Álvaro, o pessoal elogia muito essa questão. Só amigos. Gosta de trazer, mas é verdade, porque a gente não está... claro que qualquer viagem é muito legal, é ótimo, mas quando você consegue ter um roteiro inteligente, eu chamo de roteiro inteligente porque aqui são grupos de arquitetos, de profissionais, né, design de interiores, arquitetos, que naturalmente podem ter uma visão completamente diferente, né, desses espaços que são visitados e, claro, essa ideia da visita técnica, a questão de praticamente um curso, né, dentro disso, esse curso internacional, trazendo muito conhecimento, não, Álvaro? Exato. Eu acho que esse também, no caso do Pardal, é interessante porque, primeiro, ele constrói muito no litoral, apesar que constrói em Alphaville, em outros lugares. Mas como arquiteto, e ele constrói, tem essa coisa da arquitetura também, né? Arquitetura, construção, interiores. E este momento de visita que a gente fez tinha muito disso, pegou um pouco de tudo. Foram 3 cidades, não foi só Punta, a gente foi para Montevideo, Punta del Este e José Ignacio, que é uma cidade que está despontando agora. Muito legal. Eu quero alguns destaques do que a gente... Eu quero compartilhar com o nosso público um pouquinho da experiência que vocês vivenciaram. Acho que já Montevideo já começa, o próprio aeroporto já tem um design especialíssimo, um contexto bem diferenciado, não é? Montevideo foi uma cidade que me surpreendeu também, e conhecendo um pouco da história, né, que o Álvaro foi contando, umas coisas assim impressionantes. Um shopping que era presídio, né, durante a guerra, que os prisioneiros fugiram todos pela tubulação de esgoto e saíam na frente à praia. Então ali já é uma coisa que eu achei fantástica. Outra coisa que eu achei fantástica o centro era todo cercado, todo murado. Todo murado. E as pedras, essas pedras que estavam no muro, elas foram todas aplicadas no centro. E é uma coisa muito legal. Você olha, aquela pedra estava no muro há um tempo atrás. Então, são umas curiosidades. E o que eu achei fantástico, o mais bacana, né, por ser arquiteto, todos os edifícios, todos os prédios, tem o nome do arquiteto na fachada. Até arrepio, tem o nome do arquiteto na fachada. Sabe? É uma coisa assim que, bem lembrado. Todo mundo merecia ter isso, né? Porque é um trabalho que vai ficar pro resto da vida. Então você olha o Álvaro e fala, presta atenção. Toda a fachada, arquiteto. Todos os prédios na orla da praia. Aliás, isso deveria ser universal, né? Pois é, e você sabe que, bem lembrar essas duas coisas, do Pardal, eu estava pensando até que ele ia falar de outros prédios, mas lembrou 2 coisas importantes. Essa de Montevideo é o que fez a cidade e o país, né, que Montevideo era a capital, as casas não terem muro. Porque como era uma cidadela murada, quando se transforma num país novo e tiram a cidadela, assim, a gente não quer os muros. Tiram todos os muros. Então, você ter uma casa com muro não condiz com a constituição do próprio país. Por isso que as casas é incrível. A gente andava pela cidade e todo mundo respeita, mesmo não tendo muro, ninguém entra na casa do outro. E a outra coisa é esse ponto do arquiteto, porque é um orgulho. Casas mais humildes a grandes edifícios mantêm o nome do arquiteto. E é bom, porque ele é o responsável. Ficou bom, ruim, aí está o culpado, né? O cara que fez, né?
Muito legal isso. São curiosidades é interessante que recentemente eu precisei dar uma estudada num determinado edifício e foi meio complicado achar o nome do arquiteto, né? Aqui no Brasil a gente não tem poucas referências, né? A não ser aqueles os edifícios mais importantes mesmo e tal, que a gente consegue e vai lá achar. Mas deveria ter essa inscrição esse reconhecimento, no próprio eu achei bem bacana. Agora, vamos falar um pouquinho das visitas, né, que a gente fez com muita coisa de arquitetura legal, muita coisa. Primeira, em José Inácio, a gente foi na Garçom, né? Não, José Inácio foi na O33. Na O33. Na O33, que é uma produção de azeite e uma produção de vinho. O prédio da produção de azeite ganhou um prêmio de sustentabilidade, que o projeto é do Marcelo Daglio. E um projeto muito legal, tudo internamente, tudo com vidro, com a iluminação, uma coisa assim fantástica, simples de ver, mas na hora que tu entra, eu falo, nossa, isso faz sentido mesmo ter ganho esse prêmio. E a gente viu como é que é a produção, sabe, muito bonito, muito legal. Depois a gente foi para a parte onde tem a produção de vinho, e lá parece um barril, um tonel de aço cortem. Uma coisa que eu queria falar, eles usam muito aço cortem lá, é uma coisa assim impressionante. Mesmo com maresia. Mesmo com maresia. E você não vê, sabe, tudo bem, tem aquele que escorrido no chão, mas é uma coisa fantástica. Eu sou apaixonado por aço cortem. E na hora que eu vi tudo aquilo assim, eu falei, meu Deus do céu. Faz parte, né? A cor escorrida, o corroído, faz parte da vida da arquitetura. Olha, é uma coisa fantástica. E nessa parte da produção de vinho, você vê as coisas, a organização, a limpeza, o processo. E outra coisa, eles não usam energia. O processo de produção de vinhos, ele vai passando pelas etapas, tudo por gravidade. Então tem uma economia de energia, então ela também é sustentável. Interessante. Uma outra coisa bem legal, o paisagismo foi todo pensado no entorno, tudo. E chega uma época do ano que as folhas, elas ficam da cor do aço cortem. Então uma coisa muito... Fica um vinho. E agora que estava começando, porque agora é a época da colheita. Então quando as uvas ficam na cor, já está para colheita, que é a cor do vinho, que ele bordou, né? E que o aço cortem também remete a isso, né? Bem lembrado, o paisagismo em volta, as flores e as plantas colhidas, todas elas começam também a ficar da mesma cor. Então é o momento da colheita. Quase a gente pegou que o solstício foi agora. Foi agora, né? Nós passamos uns dias antes. Algumas já tinham, né? Algumas já estavam fazendo. Uau. Bem legal. Bem legal. E o tonel em cima, um cilindro aberto, que além da iluminação natural, pega exatamente a lua cheia neste período do solstício. Eu tenho todas as fotos. Eu tenho todas as fotos aqui depois para compartilhar, para vocês verem isso que a gente está falando, de como é legal. Esse mundo é fantástico. Eu sempre gosto de observar o quanto a arquitetura consegue trazer, primeiro, esses encantos naturais, não é? Porque aqui você tem o próprio trajeto do vinho, usar a própria gravidade para isso. Que a natureza já tem. Né? Que a natureza. Esse outro aspecto, né? Achar o posicionamento exato para a lua, né? Isso é muito incrível, né? Muito lindo, né? E como eu não sei se todo mundo é apaixonado assim por arquitetura como a gente mas a gente vai descobrindo isso. Né? Como o país também é muito plano, a escolha do local também foi em relação a isso, poder aproveitar ao máximo essa questão da gravidade, o tempo que leva é natural. Então é um vinho que tem um sabor diferente, porque é natural, não tem pressão de nada. Entendi. Então vai levar o tempo que a natureza levaria para ser feito, entendeu? Lembra muito como era nos primórdios, né? Que demais, que demais. E tem mais coisas, né, de arquitetura que a gente viu. Segunda foi um restaurante que a gente foi do Hotel
Playa Vic, né? Em José Iná, isso. O arquiteto Carlos Otis. O hotel, o lugar do restaurante é maravilhoso. Você entra no restaurante, você já vê uma piscina de borda infinita. É uma coisa assim fantástica, né? Muito, muito, muito legal. E uma linguagem bacana, com uma parede invertida de vidro, umas coisas bem legais. E também o que me chamou muita atenção, que todos os telhados das habitações, né, do hotel, tudo com grama, tudo telhado verde. Então, novamente, pensamento à sustentabilidade. É uma coisa que, sabe, eu senti predominante lá. Eu senti que muito bacana. Outra coisa legal, a Ponte Redonda, sabe, circular, né? Circular. É muito, sabe? Tem umas coisas assim. Acho que é muito. Rafael Vignoli, né? Rafael Vignoli. Aliás, que sacada. Aí a gente vê que muitas vezes a questão estética, né, ela ganha, fica acima de uma questão puramente técnica, né? Tecnicamente, colocar a ponte em linha reta está resolvido, mas a questão estética, essa brincadeira, novamente vamos para a arquitetura, né? E essa ela arquitetura função também, né? Ela tem uma função de você ver todo o contorno. Porque a paisagem no entorno parece umas lagoas, é muito legal. E essa coisa da vida mesmo, né? Do que é o Uruguai, que é essas coisas simples, mas que muita coisa simples, mas que tem uma sofisticação no pensar, né? Então, é um lugar que não merece você passar rápido, né? Então, a vida passa rápido demais. Então, você tem que andar devagar, olhar todo o entorno, entendeu? Isso é tipicamente uruguaio, bem slow, uma coisa lenta, né? Aquele slow design que a gente já ouviu falar uma vez no documentário, né? Que eu não tinha me dado conta, né, de como, novamente, a arquitetura, o design urbano, como pode transformar as nossas vidas, deixar as nossas vidas um pouco mais, nos tornar um pouco mais atentos. Porque a gente, nessa correria toda que a gente tem, né, de internet, de coisa digital, essa loucura toda, a gente vai deixando o mundo passar em torno da gente, né, e não perceber os detalhes, as questões, não é? Eu achei interessante esse ano, por exemplo, coincidir com o DW, Boom SP Design e tal, e centraram muito em elementos arquitetônicos da cidade, que você fala, meu Deus, olha isso, está aqui na minha frente, eu passo todo dia, não vejo, não enxergo isso. Então, novamente, acredito que a arquitetura e os profissionais dessa área, o Álvaro também, que trabalha toda uma questão de conteúdo, não é? De nos chamar a atenção para essas questões, para essa arquitetura que está presente na vida da gente, transforma a vida da gente, transforma a vida das cidades, não é? Eu acho que é um ponto muito legal de se ver. E essas experiências trazem muito isso, né? Eu acho que você tem essa preocupação, não é? Sim. E a gente foi conhecer um outro projeto do Carlos Otis, que é o MACA, né? Museu de Arte Contemporânea. E aí foi o êxtase total. Além do prédio ser um prédio maravilhoso, aí o Álvaro vai conversar com o cara. O Álvaro falou, depois conversou com ele, tu não conhece ele? Tu não lembra dele? Eu falei, pô, não lembro, olha direito. É o Leão, goleiro da seleção, goleiro do Palmeiras, em 300 anos. E eu era goleiro, então eu fui... Você era goleiro? Era um ótimo. É mesmo? Ele era ótimo. E ele foi meu ídolo, né? E mais legal ainda que ele gosta de arte, né? Não é um conhecedor de arte. Conhecedor de arte. É um excelente. Você sabe, foi até engraçado, porque nós entramos juntos e a gente estava falando de um artista uruguaio ali, e ele parou e me cumprimentou. E aí eu lembrei dele de uma exposição. Demorei a associar o goleiro.
E ficamos falando de arte aí, que no meio da conversa eu já lembrei, né? Enfim. Mas aí estivemos juntos depois para dar o... Tirei até fotografia. Não podia perder, né? Não, ele é um grande conhecedor de arte e as viagens dele são de arte e arquitetura. Olha que exatamente legal isso. É bem legal. A gente começar a mudar o pensar, não é que jogador de futebol só, né? E o Pardal fez umas fotos ótimas, porque o complexo, você sabe que ele é difícil. Se você não parar para olhar, você não percebe. E né, que você pegou a parte, ele tem duas vistas. Uma lembra um golfinho. E a outra é um barco. Tem uma foto muito legal do barco. Vamos compartilhar essas fotos aqui com o nosso público para entender um pouquinho. E esse olhar, novamente, que o arquiteto tem sobre esses aspectos. Né? E uma outra coisa que estava acontecendo lá, estavam colocando uma escultura de pé, naquele dia. Uma escultura simples, de 8 metros de altura, um bloco de mármore Carrara, que precisou de 2 monks para poder levantar e colocar no lugar. Isso deve ter levado umas 10 horas para conseguir. E essa escultura levou 8 anos para fazer. O nome do Pablo Atxugay. Demorou 8 anos e essa escultura ela foi feita para ser doada para a Bélgica. Exato. E ficar numa praça. Só que aí aconteceu um monte de coisas e essa escultura não pôde ficar na praça. Aí ele trouxe para o Brasil, para o Uruguai, nesse museu que tem também até tem a parte cultural dele, né? Qual é o nome dele? Sim, é a Fundação Atxugay. Ele montou a fundação, lembra muito o Inhotim. Sim. E tem uma área, o museu é essa área do navio que o Pardal estava contando. E ali tem várias exposições e o parque enorme onde estão as esculturas. E aí estava colocando esta escultura. E o mais que o cara estava lá também, muito simpático, nervoso pra caramba. Aí chegou na hora que tirou a escultura do caminhão, todo mundo foi assinar a escultura. Ele assinou a escultura para pôr em pé, aí a assinatura ia ficar embaixo, ele olhou assim pra gente e falou, vocês querem assinar? Uau! Todo mundo assinou. Foi Imagina que a gente assinou a escultura do cara. Uma escultura que demorou 8 anos para fazer. Que legal. Com 8 metros de altura, mais ou menos isso. Então foi uma coisa bem legal, né? Para encerrar aquele passeio no museu que foi fantástico. Tudo em madeira, né? Não, madeira laminada, né? Uma madeira que vence vãos absurdos. O trabalho, o detalhamento, esse projeto encantou também. Que demais, que demais. Pelo jeito, a experiência, essa experiência, esse curso internacional foi Punta, mas na verdade 3 cidades, como você falou, né? Montevidéu, Punta e José Ignacio. Lindo demais, então, né? Olha, eu posso falar que não foi uma experiência, foi um curso mesmo, sabe? O que a gente aprendeu, o que a gente viu, foi realmente um curso de 3 dias, mas 3 dias intenso. Com muito conhecimento, com toda a informação que a gente podia ter e muito mais ainda. Perfeito. E a cidade é legal também. Cidade é legal. Punta, né? Pois é, acho que a Tamires vai falar, né? Mas Punta, uma coisa legal, que as casas não têm número. As casas não têm número? É o nome da família. Olha. Ela escolhe um nome e põe o nome que ela quer. Então o cara procura pela rua e o nome da casa. E o nome da casa. Mas é muito legal. Mais uma curiosidade, né? Não foi legal. Uma experiência e as ruas são de pedrinha, né? Para andar devagar também, não correr. Algumas não tem nem luz, nem iluminação pública. Eu não vi um policial na rua. É verdade. Sabe que agora você falou, lembrei. Mas se você faz alguma coisa em 10 minutos, aparece um monte. Olha, fantástico. Álvaro, a gente já sabe, é muito legal poder compartilhar com o nosso público, não é? Um pouco do que, das ações que o Clube Design realiza, né? Eu sei que vocês são pioneiros, né, em trazer esses conceitos, mantém esse DNA, né, de compartilhar
muito conteúdo, muito conhecimento, essa cultura. Claro que tem festa, claro que tem jantar gostoso, claro que tem toda essa parte que é extremamente positiva, mas essas visitas são visitas técnicas, trazem conhecimento. Eu imagino para profissionais criativos como são o Pardal, a Tamires, que estava junto também, daqui a pouco a gente vai conversar com ela também. Eu imagino como a cabeça volta, né? Como a mente volta ativa, né? Para referências, né? E trazer isso para projetos, né? Esse é o tipo de experiência que vale a pena pelo conhecimento, pelo aprendizado que você tem. Eu vi assim, na questão do Pardal, eu vi que ele gostou muito do concreto aparente, que é uma herança que eles pegaram da arquitetura brasileira. É o brutalismo, não era o uruguaio é o tijolo, o tijolo maciço. E o concreto influenciou muito. E os novos arquitetos trabalhando bastante. O uso da madeira, né? Que é como madeira, concreto, aço cortem. Aço cortem e madeira. Os 3 elementos que se encaixam perfeitamente. Perfeito. Let's Talk Clube Design Litoral Paulista. Nesta edição, nosso querido Álvaro Guilherme nos deu a oportunidade de compartilhar um pouco dos conhecimentos, como tem feito com os nossos profissionais, nossos arquitetos. Hoje, com o nosso querido Carlos Pardal, muito aprendizado. Eu espero que as imagens que a gente pôde compartilhar levem um pouquinho só dessas referências. A gente sabe que vivenciar um momento faz toda a diferença. Obrigado a vocês por compartilharem conosco um pouco dessas informações. Obrigado. Obrigado.